Billy Graham disse: dobre os joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. E se hoje fosse o dia para ouvir o Espírito Santo dizer: sua história não terminou? Dobre os joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. Disse Billy Graham. Que a presença sensível e poderosa do Espírito Santo de Deus envolva cada um de vocês neste instante, trazendo clareza à mente e paz ao coração. Antes de tudo, quero convidá-los a um momento de conexão e partilha. Pensem com sinceridade. Houve algum momento em sua vida em que tudo parecia perdido, em que o desespero bateu à porta e a escuridão parecia densa demais para ser dissipada? Mas, de alguma forma, uma centelha de esperança persistiu, um sussurro de que aquela não era a palavra final. Escrevam aqui, nos comentários, se você já sentiu que, mesmo no abismo, sua história ainda não havia terminado. Sua partilha pode ser um farol para muitos. Antes de começar, escreva Amém nos comentários se você crê que Deus tem um plano para a sua vida e se inscreva para mais mensagens de esperança. A mensagem que arde em meu peito hoje é precisamente esta: não é o fim. Sua história, por mais difícil, por mais dolorosa, por mais confusa que pareça agora, está segura nas mãos do Deus vivo e do Espírito Santo. A jornada da vida, como todos nós bem sabemos, raramente se assemelha a um caminho plano e florido. Pelo contrário, é frequentemente marcada por trechos íngremes, por vales sombrios, por desertos áridos. Todos nós, sem exceção, enfrentamos nossa cota de pedras no caminho, obstáculos inesperados, desafios que testam nossos limites, circunstâncias que nos fazem questionar tudo. Encontramos espinhos que ferem a alma, palavras duras, traições, perdas dolorosas, relacionamentos quebrados, sonhos frustrados, e experimentamos dores, tanto físicas quanto emocionais, que podem nos deixar prostrados, sentindo-nos fracos e vulneráveis. Há dias em que o sol parece se recusar a brilhar, em que as nuvens da adversidade obscurecem qualquer vislumbre de esperança e a tentação de acreditar que chegamos ao fim da linha, que não há mais saída, pode ser avassaladora. Muitos olham para suas circunstâncias, um diagnóstico médico desanimador, um colapso financeiro, a perda de um ente querido, um casamento desfeito, um filho rebelde, um sentimento profundo de solidão ou de fracasso, e concluem, prematuramente, que sua história terminou ali, naquele ponto de dor e de aparente derrota. O inimigo de nossas almas é mestre em usar esses momentos de fragilidade para semear o desespero, para nos convencer de que Deus nos abandonou, de que nossas orações não são ouvidas, de que não há mais propósito para nossa existência. Mas é precisamente nesses momentos mais sombrios, quando a noite parece mais escura e a tempestade mais furiosa, que a verdade do Evangelho brilha com uma intensidade ainda maior. Nós não estamos sozinhos. O Deus que nos criou, que nos amou a ponto de entregar seu Filho unigênito por nós, não nos abandona à nossa própria sorte. E Ele nos deu um presente inestimável, uma companhia constante, um ajudador divino, o Espírito Santo. Antes de ascender aos céus, Jesus prometeu aos seus discípulos e a nós, por extensão, em João 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Que promessa maravilhosa! O Espírito Santo não é uma influência vaga ou uma energia impessoal. Ele é Deus conosco, Deus em nós. Ele caminha ao nosso lado em cada passo da jornada, especialmente nos trechos mais difíceis. Quando as pedras nos fazem tropeçar, Ele nos ampara.
Quando os espinhos nos ferem, Ele é o bálsamo que cura. Quando a dor nos oprime, Ele é o consolador que enxuga nossas lágrimas e acalma nosso coração. Se esta palavra tocar seu coração, comente e compartilhe com alguém que precisa ouvir. Não é o fim. Fique até o final. Tem uma surpresa? Ele é o nosso ajudador fiel, aquele que nos fortalece em nossa fraqueza, que nos guia quando estamos confusos, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando não sabemos como orar. Como está escrito em Romanos 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez você se sinta como os discípulos no barco, em meio a uma tempestade violenta, com as ondas ameaçando afogá-los, e Jesus parecendo estar dormindo, como narrado em Marcos 4, versos 35 a 41. Você pode estar clamando: Senhor, não te importas que pereçamos? Mas Ele importa. E mesmo que sua intervenção não venha da forma ou no tempo que esperamos, sua presença através do Espírito Santo é uma garantia de que Ele está conosco, trabalhando em nós e através de nós, mesmo no meio da tempestade. Ele pode não acalmar todas as tempestades da nossa vida, mas Ele sempre acalmará o nosso coração em meio à tempestade, se nos voltarmos para Ele com fé. A vida é difícil, sim. As lutas são reais. Mas a presença do Espírito Santo é ainda mais real e infinitamente mais poderosa. Ele é a voz que sussurra a esperança quando tudo parece sem esperança. Ele é a luz que brilha nas trevas mais densas. Ele é a força que nos capacita a dar o próximo passo, mesmo quando não vemos o caminho à frente. Portanto, se você está enfrentando um momento que parece o fim, ouça com atenção a voz do Espírito Santo lhe dizendo: não, este não é o fim. É apenas uma curva na estrada, um capítulo difícil, mas não o último capítulo. Sua história ainda está sendo escrita e eu estou aqui com você, segurando sua mão, guiando seus passos e trabalhando para transformar esta situação para o seu bem e para a minha glória. Não se entregue ao desespero. Não acredite nas mentiras do inimigo. Apegue-se à presença constante e ao poder sustentador do Espírito Santo. Ele é a garantia de que, por mais árduo que seja o caminho, você nunca estará verdadeiramente sozinho. E com Ele ao seu lado, você descobrirá que há força na fraqueza, há esperança na aflição, e há um propósito divino mesmo nas experiências mais dolorosas. Esta não é uma promessa de uma vida sem problemas, mas de uma vida com a presença invencível de Deus em todos os problemas. A natureza humana é marcada por uma profunda e persistente inquietação. Desde os primórdios da nossa existência, carregamos em nosso íntimo um anseio por algo mais, uma busca incessante por significado, por propósito, por uma paz que transcenda as circunstâncias fugazes desta vida terrena. Olhamos ao redor e vemos um mundo em constante movimento. Pessoas correndo freneticamente atrás de seus objetivos, buscando preencher um vazio interior que parece insaciável. Buscamos o sucesso profissional, almejando o reconhecimento, o status, a segurança financeira, acreditando que no topo da escada corporativa encontraremos a satisfação duradoura. Corremos atrás da aceitação dos outros, moldando nossa personalidade, nossas opiniões, nossas aparências, na esperança de sermos amados, valorizados e incluídos. Mergulhamos em busca de respostas para as grandes questões existenciais. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, explorando filosofias, ideologias, religiões, tentando encontrar um alicerce firme para nossa alma. Acumulamos bens materiais, cercamo-nos de confortos e de luxos, pensando que a posse de coisas
nos trará segurança e contentamento. Entregamo-nos a prazeres efêmeros, buscando em sensações momentâneas um alívio para nossas ansiedades e um vislumbre de felicidade. Mas quão frequentemente essa busca se revela infrutífera. Alcançamos o sucesso e descobrimos que ele é vazio, ganhamos a aceitação dos outros e percebemos que ela é volúvel. Encontramos respostas intelectuais e nosso coração continua sedento. Acumulamos riquezas e nossa alma permanece pobre. Experimentamos prazeres e logo em seguida somos confrontados com um vazio ainda maior. Essa inquietação, essa busca incessante é um testemunho da nossa condição como seres criados à imagem de Deus, mas separados dele pelo pecado. Fomos feitos para ele e, como disse Agostinho, nosso coração permanecerá inquieto até que encontre descanso nele. O mundo, com todas as suas promessas brilhantes e suas atrações sedutoras, simplesmente não tem o poder de satisfazer os anseios mais profundos da alma humana. As conquistas do mundo são como água salgada para um sedento. Quanto mais bebemos, mais sede temos. Elas podem nos proporcionar uma alegria passageira, um contentamento superficial, mas não podem nos dar a paz verdadeira, a paz que aquieta a alma, a paz que permanece mesmo em meio às tempestades. Quer sentir o Espírito Santo hoje? Curta este vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários o que Deus está falando com você. O profeta Isaías descreveu vividamente essa busca fútil em Isaías 55, versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Deus nos chama para algo melhor, para algo que verdadeiramente satisfaz. E essa satisfação, essa paz verdadeira, não se encontra nas conquistas deste mundo, mas na presença viva e transformadora do Espírito Santo em nossos corações. Jesus prometeu aos seus seguidores, em João 14, versículo 27, Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que contraste! A paz de Cristo não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio aos problemas. É uma serenidade interior, uma confiança inabalável na soberania e no amor de Deus que transcende as circunstâncias. Essa paz é um fruto do Espírito Santo, como descrito em Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando entregamos nossa vida a Jesus, quando nascemos de novo pelo seu Espírito, ele vem habitar em nós e começa a produzir em nosso interior essa paz que o mundo não conhece e não pode dar. O Espírito Santo acalma nossos medos mais profundos, aquieta nossas ansiedades mais persistentes. Ele nos assegura do amor incondicional do Pai. Nos lembra de nossa identidade como filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Ele nos ajuda a lançar sobre o Senhor todas as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós, como está escrito em 1 Pedro 5, verso 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele nos ensina a contentar-nos em toda e qualquer situação, como o apóstolo Paulo aprendeu, sabendo que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, conforme Filipenses 4, versos 11 e 13. Não digo isto como por necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa paz não é uma negação da realidade das nossas lutas ou da nossa inquietação natural, mas é a certeza de que em Cristo encontramos um refúgio seguro, uma âncora para nossa alma. É o Espírito Santo quem nos conduz a essa fonte de paz.
Ele nos convence da vaidade de buscar satisfação nas cisternas rotas deste mundo e nos atrai para a fonte de águas vivas, que é Jesus. Ele nos ensina a descansar em Deus, a confiar em sua providência, a entregar nossos caminhos em suas mãos. Portanto, se você tem se sentido inquieto, se a busca por algo mais tem sido uma fonte de frustração e de cansaço, eu o convido a parar de correr atrás do vento e a se voltar para aquele que é a própria paz. Renda sua vida a Jesus Cristo, peça a Ele que preencha o vazio do seu coração com sua presença. E permita que o Espírito Santo ministre essa paz divina à sua alma. Uma paz que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus, independentemente das circunstâncias que o cercam. Essa é a verdadeira paz, a paz que dura, a paz que satisfaz, a paz que o mundo não pode dar, mas que Deus oferece gratuitamente a todos os que nele confiam. Sonhar, em sua essência mais pura, é um ato de fé. É a capacidade de olhar para além do que os olhos físicos podem ver, de transcender as limitações do presente e de abraçar a esperança de um futuro moldado por possibilidades que muitas vezes parecem humanamente inatingíveis. É crer no impossível, porque servimos a um Deus para quem nada é impossível. Como está escrito em Lucas, versículo 37, porque para Deus nada será impossível. Essa capacidade de sonhar, de vislumbrar um amanhã melhor, de aspirar a algo maior e mais significativo, não é uma mera fantasia humana. É frequentemente um reflexo da imagem de Deus em nós, um eco do coração do Criador, que sonhou com a redenção da humanidade e enviou seu Filho para tornar esse sonho uma realidade. Antes de tudo, deixe um like se você acredita que sua história está nas mãos de Deus e comente "Eu confio" para fortalecer nossa comunidade. Nossos sonhos podem assumir muitas formas. O sonho de um lar restaurado, de uma família unida no amor de Cristo, o sonho de um ministério frutífero, de vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho, o sonho de uma comunidade mais justa e compassiva, onde o amor de Deus se manifesta em ações concretas, o sonho de uma vitória sobre um pecado persistente, de uma libertação de um cativeiro que nos aprisiona, o sonho de uma comunhão mais profunda e íntima com o próprio Deus. Quando esses sonhos nascem de um coração que busca a glória de Deus e o bem do próximo, quando são regados pela oração e alinhados com os princípios da sua palavra, eles podem ser verdadeiramente inspirados pelo Espírito Santo, que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, como está escrito em Filipenses 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. No entanto, o caminho para a realização desses sonhos divinamente inspirados raramente é fácil ou direto. Muitas vezes é marcado por perdas dolorosas, por tropeços inesperados, por desvios que nos fazem questionar se estamos no rumo certo. E é precisamente aqui que a obra transformadora do Espírito Santo se revela de maneira extraordinária. Quando nossos sonhos são guiados por Deus, quando os entregamos em suas mãos soberanas e confiamos em sua sabedoria, Ele tem o poder de redimir cada experiência, de transformar cada revés em um degrau para o nosso crescimento e para o cumprimento do seu propósito. Perdas que aos nossos olhos parecem apenas subtrair sob a perspectiva divina podem se tornar lições inestimáveis. Uma porta que se fecha pode ser a maneira de Deus nos proteger de um caminho errado ou nos direcionar para uma porta ainda maior e melhor. A perda de um relacionamento pode nos ensinar sobre a suficiência do amor de Deus e nos preparar para relacionamentos futuros mais saudáveis. A perda de um emprego pode nos forçar a desenvolver novos talentos.
a buscar novas oportunidades, a depender mais da provisão de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a enxergar além da dor imediata da perda e a discernir os propósitos mais elevados de Deus. Da mesma forma, os tropeços, as falhas, os erros que cometemos ao longo da jornada não precisam ser o fim da história. Quando nos arrependemos sinceramente e buscamos o perdão de Deus, Ele não apenas nos perdoa, mas também usa essas experiências para nos preparar, para nos moldar, para nos tornar mais humildes, mais dependentes dele, mais compassivos para com os outros que também tropeçam. Pense no apóstolo Pedro. Ele sonhava em ser um discípulo fiel e corajoso de Jesus, mas, no momento da maior provação de Cristo, ele tropeçou feio, negando o Mestre 3 vezes. Que dor, que vergonha, que sentimento de fracasso ele deve ter experimentado, mas Jesus, após sua ressurreição, não o descartou. Ele o restaurou com amor e lhe confiou a missão de apacentar suas ovelhas, como narrado em João 21, versículo 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. O tropeço de Pedro se tornou uma lição de humildade e uma preparação para um ministério ainda mais poderoso, impulsionado pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos fortalece em nossa fraqueza e quem dirige os passos daqueles que confiam nele. Quando nos sentimos desanimados, quando a dúvida tenta apagar a chama dos nossos sonhos, é o Espírito Santo quem nos lembra das promessas de Deus, quem renova a nossa esperança, quem nos dá a força para continuar. Ele nos guia através da sua palavra, através da oração, através das circunstâncias, através do conselho de irmãos maduros na fé. Ele nos ensina a discernir sua voz em meio a tantas outras vozes que tentam nos desviar. Provérbios 3. Versos 5 e 6 nos exorta: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Confiar no Senhor de todo o coração significa entregar nossos sonhos a Ele, submeter nossos planos à sua vontade soberana e crer que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos seus caminhos. E quando o reconhecemos em todos os nossos caminhos, quando buscamos sua direção em cada decisão, Ele promete endireitar nossas veredas, ou seja, nos conduzir pelo caminho que leva à realização dos seus propósitos para nós. Portanto, não enterre seus sonhos prematuramente. Se eles são de Deus, Ele é fiel para cumpri-los. Permita que o Espírito Santo o fortaleça, o guie, o console. Deixe que Ele transforme suas perdas em lições e seus tropeços em preparação. E lembre-se de que o maior sonho de Deus para você é a sua conformidade com a imagem de Cristo. E todos os outros sonhos, quando alinhados com este propósito supremo, encontrarão seu lugar e seu tempo de realização, para a glória daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Não pule este vídeo, inscreva-se, comente "Glória a Deus" e assista até o fim para receber uma palavra especial que vai transformar seu dia. O mundo em que navegamos, com suas luzes brilhantes e promessas sedutoras, é frequentemente um lugar de engano, onde as aparências
podem ser profundamente ilusórias e as intenções nem sempre refletem a pureza que esperamos. É uma realidade com a qual todos nós nos deparamos. Pessoas que se apresentam de uma maneira, mas que por trás da fachada abrigam motivos ocultos. Situações que parecem promissoras, mas que se revelam armadilhas. Filosofias e ideologias que soam atraentes, mas que nos desviam da verdade sólida e eterna. O ser humano, desde a queda, tem uma inclinação para a dissimulação, para usar máscaras, para projetar uma imagem que nem sempre corresponde à realidade interior. E o inimigo de nossas almas, Satanás, é descrito nas Escrituras como o pai da mentira. Em João 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E também como aquele que se transfigura em anjo de luz, em 2 Coríntios 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O que significa que o engano pode vir de formas surpreendentemente sutis e aparentemente inofensivas. Quantas vezes já fomos magoados pela duplicidade de alguém em quem confiávamos? Quantas vezes investimos nosso tempo, nossa energia, nossas emoções em relacionamentos ou projetos que se mostraram ser apenas uma miragem, deixando-nos com um gosto amargo de decepção? É comum que pessoas se aproximem de nós por interesse, buscando algum tipo de vantagem pessoal, seja ela financeira, social, emocional ou até mesmo espiritual. Elas podem nos cercar de elogios, oferecer uma amizade aparente, demonstrar um interesse superficial, mas quando a fonte do seu interesse se esgota, ou quando enfrentamos dificuldades e não temos mais nada a lhes oferecer, segundo seus critérios egoístas, elas se afastam com a mesma rapidez com que se aproximaram. Essa realidade pode nos tornar céticos, desconfiados e até mesmo nos levar a construir muros ao redor do nosso coração para nos protegermos de futuras feridas. Podemos começar a questionar a sinceridade de todos, a duvidar da bondade inerente e a ver o mundo através de lentes de pessimismo. No entanto, mesmo em meio a esse cenário de enganos e superficialidades, não estamos desamparados, nem fadados a viver em constante suspeita. Temos um aliado divino, um guia infalível, um mestre da verdade, o Espírito Santo. Ele é chamado o Espírito da Verdade por uma razão profunda, como descrito em João 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Sua natureza é a própria verdade, e sua obra em nós é nos conduzir a toda a verdade, nos proteger do erro e nos capacitar a viver de forma autêntica e íntegra. Enquanto os homens e o mundo julgam pela aparência exterior, o Espírito Santo vê o coração. Ele sonda as profundezas da alma humana, conhece as intenções mais secretas, os motivos mais ocultos, tanto os nossos quanto os daqueles com quem interagimos. 1 Samuel 16, versículo 7, nos lembra: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Que segurança extraordinária essa verdade nos proporciona! Quando estamos em íntima comunhão com o Espírito Santo, quando somos sensíveis à sua voz suave e mansa, ele nos concede um discernimento espiritual que vai além da percepção natural.
Ele pode nos alertar sobre a falsidade, sobre intenções dúbias, sobre perigos ocultos em relacionamentos ou situações. Quantas vezes sentimos aquela inquietação interior, aquele sinal de alerta inexplicável diante de uma pessoa ou de uma proposta que parecia boa demais para ser verdade? Isso pode ser o Espírito Santo nos protegendo, nos guiando para longe do engano. Além de nos proteger do engano externo, o Espírito Santo nos orienta a viver com verdade, integridade e graça. Viver com verdade é ser autêntico, é alinhar nossas palavras com nossas ações, é remover as máscaras e sermos quem realmente somos em Cristo, tanto em nossa vida pública quanto em nossa vida privada. Integridade é ser moralmente reto, incorruptível, consistente em nosso caráter, mesmo quando ninguém está nos observando. É ter uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. E viver com graça é estender aos outros o mesmo amor, perdão e compaixão que recebemos de Deus, mesmo aqueles que nos decepcionaram ou nos feriram. O Espírito Santo nos convence do pecado quando nos desviamos desses padrões divinos. Ele nos fortalece para resistirmos à tentação de usar o engano para obter vantagens ou de nos conformarmos com a superficialidade do mundo. Ele produz em nós seu fruto, que inclui amor, bondade, fidelidade, mansidão, como descrito em Gálatas 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Qualidades que são a antítese da falsidade e da hipocrisia. Ele nos ensina a amar até mesmo aqueles que nos tratam com falsidade, a orar por eles, a abençoá-los, o que por si só é uma arma poderosa contra o poder do engano. E quando somos feridos pela duplicidade alheia, o Espírito Santo é nosso consolador. Ele cura nossas feridas, restaura a nossa confiança, primeiro nele, e depois, com sabedoria, nos outros, e nos lembra de que nossa segurança e nosso valor não dependem da aprovação ou da sinceridade dos homens, mas do amor imutável de Deus e da nossa identidade nele. Portanto, não precisamos nos tornar prisioneiros do medo ou do cinismo em um mundo enganoso. Precisamos, sim, ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas, como Jesus nos exorta em Mateus 10, verso 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E essa prudência e simplicidade nos são concedidas pelo Espírito da Verdade, que possamos, a cada dia, buscar sua direção, aguçar nosso discernimento através da sua palavra e permitir que ele nos molde em vasos de verdade, integridade e graça, para que sejamos luz em um mundo que tanto necessita da autenticidade do Evangelho. Em nossa jornada terrena, somos constantemente bombardeados com mensagens que definem a vitória e o sucesso em termos de conquistas materiais, reconhecimento público e poder. O mundo aplaude aqueles que alcançam o topo da fama, que acumulam grandes fortunas, que ostentam um status elevado, e sutilmente podemos começar a internalizar esses valores, a medir nosso próprio valor e o sucesso da nossa vida por esses padrões terrenos. Podemos nos sentir pressionados a buscar incessantemente mais coisas, mais aplausos, mais influência, acreditando que aí reside a verdadeira realização, a verdadeira vitória. Mas a palavra de Deus nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente, uma definição de vitória que transcende o efêmero e se ancora no eterno. A verdadeira vitória, aquela que tem valor duradouro aos olhos de Deus, não é sobre ter fama, status ou riqueza. Essas coisas são, na melhor das hipóteses, bênçãos temporais que podem ser usadas para a glória de Deus, ou, na pior, são ídolos vazios que prometem satisfação, mas entregam apenas
desilusão. A verdadeira vitória, meus amigos, é algo muito mais profundo, muito mais significativo. É permanecer firme em Cristo Jesus, é perseverar na fé até o fim, é completar a carreira que Deus nos propôs, guardando o seu testemunho em nossos corações e manifestando o seu amor em nossas vidas. É ser achado fiel quando o Senhor voltar ou nos chamar para si. E essa é uma vitória que só pode ser alcançada pela fé e pela presença capacitadora de Deus em nós, através do seu Santo Espírito. O apóstolo João nos diz, em 1 João 5, verso 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nossa fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a chave para vencer as pressões do mundo, as tentações da carne e as ciladas do diabo. É essa fé que nos mantém firmes quando as tempestades da vida tentam nos arrastar, quando as dúvidas tentam nos paralisar, quando o desânimo tenta nos fazer desistir. E o Espírito Santo é quem nutre e fortalece essa fé em nós. Ele é quem nos lembra da obra consumada de Cristo na cruz, da sua ressurreição vitoriosa e das promessas infalíveis de Deus. Quando nos sentimos fracos, caídos, quebrados, é o Espírito Santo quem vem em nosso auxílio, como um vento poderoso que sopra sobre brasas quase apagadas e as reacende com fogo divino. Ele levanta o caído. Quantas vezes o peso do pecado, das circunstâncias adversas ou do desânimo nos derruba, nos deixa prostrados, sentindo-nos incapazes de prosseguir? Nesses momentos, o Espírito Santo não nos condena, mas nos convence do pecado e nos aponta para a graça perdoadora de Cristo. Ele nos estende a mão, como Jesus estendeu a Pedro quando este começou a afundar nas águas, conforme Mateus 14, versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E nos ajuda a nos reerguer. Ele nos lembra que o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o sustém com a sua mão, como está escrito em Salmos 37, versículo 23 e 24. Os passos de um homem são confirmados pelo Senhor quando o seu caminho lhe agrada. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. O Espírito Santo nos dá a força para nos levantarmos, para confessarmos nossas falhas, para recebermos o perdão e para continuarmos a caminhada, aprendendo com nossos tropeços e crescendo em dependência de Deus. Ele cura o quebrado. As feridas da vida, traições, perdas, abusos, rejeições, podem nos deixar emocional e espiritualmente quebrantados, como vasos rachados que parecem incapazes de reter qualquer coisa boa. Mas o Espírito Santo é o oleiro divino, especialista em restauração. Ele é o bálsamo de Gileade que sara as dores mais profundas da alma. Ele pode pegar os cacos da nossa vida e, com seu toque amoroso e seu poder transformador, nos refazer, nos curar, nos tornar vasos ainda mais belos e úteis em suas mãos. Ele nos lembra das palavras de Jesus, que veio curar os quebrantados de coração, conforme Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Essa cura pode não ser instantânea, pode ser um processo, mas o Espírito Santo está conosco em cada etapa, aplicando o remédio da palavra, o conforto da sua presença e a esperança da restauração completa. E ele sopra nova vida em quem já perdeu as forças. Há momentos em que nos sentimos completamente esgotados, espiritualmente secos, como o vale de ossos, descrito pelo profeta Ezequiel em Ezequiel 37.
Nesses momentos, quando sentimos que não temos mais nada para dar, que nossa esperança se esvaiu, o Espírito Santo vem como o sopro vivificante de Deus. Ele pode reanimar nossa fé, reacender nossa paixão por Deus, renovar nosso propósito e nos encher de um vigor espiritual que não sabíamos possuir. Ele é o rio de água viva que flui do nosso interior, como descrito em João 7, versículo 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Esse rio sacia nossa sede mais profunda e nos capacita a dar fruto para a glória de Deus. Portanto, a verdadeira vitória não é escapar das lutas, mas encontrar o poder de Deus para vencê-las. Não é acumular tesouros na terra, mas acumular tesouros no céu. Não é buscar a aprovação dos homens, mas buscar a aprovação de Deus. E essa vitória é nossa em Cristo, através da obra incessante do Espírito Santo em nós, que nos levanta quando caímos, nos cura quando estamos quebrados e nos sopra nova vida quando estamos sem forças, capacitando-nos a permanecer firmes até o fim e a receber a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Como descrito em Tiago, 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Chegamos ao final desta nossa jornada de reflexão, mas na verdade estamos apenas no limiar de uma compreensão mais profunda e de uma experiência mais rica com o Deus vivo e com o seu Espírito Santo. A mensagem central que ecoou em nossos corações é esta: não é o fim. Por mais escura que seja a noite, por mais árdua que seja a batalha, por mais profundas que sejam as feridas, a sua história não terminou, porque ela está segura nas mãos daquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o autor e consumador da nossa fé. O Espírito Santo, nosso Consolador, guia e fortalecedor, está ativamente operando em sua vida, mesmo quando você não percebe, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer essa verdade. Ele está trabalhando para trazer paz ao seu coração inquieto, para ressuscitar seus sonhos mortos, para lhe dar discernimento em um mundo enganoso e para conduzi-lo à verdadeira vitória que se encontra em permanecer firme em Cristo Jesus, sendo levantado, curado e vivificado pelo seu poder. Esta não é apenas uma mensagem de encorajamento passivo, é um chamado vibrante, à fé ativa, à esperança expectante e a uma entrega total ao Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Se estas palavras tocaram o seu coração, se o Espírito de Deus sussurrou ao seu espírito que há esperança, que há um futuro, que há restauração para você, eu o convido a não deixar que este momento se perca. Responda a esse toque divino, abra seu coração completamente para a obra que ele deseja realizar em você. Talvez você esteja se sentindo como Mefibosete, esquecido em Lodebar, aleijado por suas circunstâncias ou por seus próprios erros. Ouça hoje a voz do Rei que manda te chamar, não para julgamento, mas para um lugar de honra, a sua mesa. Talvez seus sonhos estejam como ossos secos em um vale. Ouça hoje a voz profética que declara vida sobre eles, pois o Espírito de Deus pode soprar e trazer ressurreição. Talvez você tenha sido enganado, ferido, desprezado pelo mundo. Ouça hoje a voz do Espírito da Verdade, que te afirma o teu valor em Cristo e te guia para viver com integridade e graça. Talvez você se sinta caído, quebrado, sem forças. Ouça hoje a voz daquele que te levanta, te cura e te sopra nova vida. Não importa qual seja a sua situação, não é o fim. É uma oportunidade
para o poder de Deus se manifestar de forma extraordinária em sua história. E agora, com um coração cheio de esperança e de gratidão pelo que Deus está fazendo e ainda fará, quero convidá-lo a se juntar a nós nesta comunidade de fé e a nos ajudar a espalhar esta mensagem transformadora. Se você ainda não o fez, por favor, inscreva-se em nosso canal. Ao se inscrever e ativar o sininho de notificações, você será o primeiro a receber nossas novas mensagens, que sempre buscarão trazer a luz da palavra de Deus para o seu cotidiano, fortalecendo sua fé e encorajando seu coração. Se esta mensagem específica ressoou em sua alma, se ela trouxe um bálsamo para suas feridas ou um novo sopro de esperança, demonstre isso clicando no botão curtir. Sua curtida é um sinal importante para nós e também ajuda o YouTube a compartilhar este vídeo com mais pessoas que podem estar exatamente onde você estava antes de ouvir esta palavra, precisando desesperadamente saber que não é o fim e que Deus tem um plano. Acima de tudo, meu querido amigo, minha querida amiga, o que mais desejo é que você reflita profundamente sobre o seu relacionamento com Deus, que você se apegue a Ele com todas as suas forças, que você permita que o Espírito Santo o encha, o guie e o transforme. Se você nunca tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus Cristo, de aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, este é o momento perfeito. Ele está de braços abertos para recebê-lo, para perdoar seus pecados, para lhe dar uma nova história, um novo começo. Você pode simplesmente orar, aí onde você está, com sinceridade. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e que preciso da tua salvação. Eu creio que tu és o Filho de Deus, que morreste na cruz por mim e ressuscitaste para me dar a vida eterna. Perdoa os meus pecados, entra no meu coração, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Enche-me com o teu Espírito Santo e ajuda-me a viver para ti, a confiar que minha história está em tuas mãos. Amém. Se você fez essa oração, creia que Deus o ouviu. Procure uma igreja que ensine a Bíblia para crescer em sua nova fé. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incondicional de Deus Pai e a comunhão poderosa, consoladora e restauradora do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, hoje e para todo o sempre. Lembrem-se, não é o fim. É apenas o começo de um novo capítulo que Deus quer escrever com você. Amém. Ouvir a mensagem não é o fim. Sua história está nas mãos do Deus vivo e do Espírito Santo. Foi como receber um bálsamo para a alma em um momento em que as tempestades da vida pareciam querer apagar qualquer faísca de esperança. A citação de Billy Graham, dobre os joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos íntimos, ressoou profundamente em meu coração, evocando a essência da fé que pulsa no povo brasileiro. Uma confiança inabalável em Deus, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. No Brasil, onde a espiritualidade é parte integrante da nossa identidade, essa mensagem nos lembra que, independentemente das dores, perdas ou tropeços, nossa história está sendo escrita por um Deus que nunca nos abandona. A presença do Espírito Santo, descrita como um consolador fiel, é uma verdade que toca a alma brasileira, acostumada a encontrar refúgio na oração e na comunhão com Deus em meio às adversidades. O que mais me marcou foi a ênfase em como o Espírito Santo opera em nossos momentos mais sombrios. Quando penso nas vezes em que me senti perdido, seja por uma decepção amorosa, uma dificuldade financeira ou o peso da solidão, percebo que mesmo sem entender, havia uma força maior me sustentando. A promessa de João 14:16-17, de que o Espírito de verdade estará conosco para sempre, é um lembrete poderoso de que não estamos sozinhos.
No Brasil, onde as relações familiares e comunitárias são tão valorizadas, essa ideia de um Deus que caminha ao nosso lado, como um amigo íntimo, ressoa profundamente. É como se, em cada choro silencioso ou oração sussurrada, o Espírito Santo estivesse ali, enxugando nossas lágrimas e reacendendo a esperança. A mensagem também me fez refletir sobre a inquietação inerente à alma humana, tão bem descrita no texto. No Brasil, onde muitas vezes buscamos alegria nas festas, na música ou no calor humano, é fácil cair na armadilha de procurar satisfação em coisas passageiras. Corremos atrás de sucesso, aceitação ou prazeres. Mas, como Isaías 55:2 nos alerta, gastamos nosso tempo com aquilo que não é pão. Essa busca incessante reflete a nossa cultura vibrante, mas também revela um vazio que só Deus pode preencher. A paz que Jesus promete, em João 14:27, uma paz que o mundo não pode dar, é o que realmente aquieta o coração brasileiro, que anseia por conexão verdadeira e propósito eterno. Outro ponto que me tocou foi a visão de que os sonhos inspirados por Deus, regados pela oração, nunca morrem, mesmo diante de perdas ou tropeços. No Brasil, sonhamos grande, um lar cheio de amor, uma comunidade unida, uma vida de impacto para o reino de Deus. Mas o caminho para esses sonhos é cheio de espinhos. A história de Pedro, que negou Jesus, mas foi restaurado, João 21:15-17, me lembrou de momentos em que falhei, mas senti a graça de Deus me levantando. Essa restauração é algo que ressoa na cultura brasileira, onde o perdão e a segunda chance são valores profundamente enraizados, seja na família ou na fé. A lição mais poderosa que tirei é a necessidade de confiar no Espírito Santo para discernir a verdade em um mundo cheio de enganos. Vivemos em uma sociedade onde as aparências muitas vezes iludem. Redes sociais cheias de máscaras, promessas falsas de felicidade instantânea. João 16:13 nos assegura que o Espírito da Verdade nos guiará, e isso é vital em um país como o Brasil, onde a confiança nas pessoas é tão valorizada, mas também tão testada. Aprendi que, ao buscar a direção do Espírito Santo, posso viver com autenticidade, sem ceder à tentação de usar atalhos ou me conformar com a superficialidade. Aplicando isso à minha vida, comprometo-me a fortalecer minha comunhão com Deus através da oração diária, como Billy Graham sugeriu. Vou reservar momentos para ouvir a voz do Espírito Santo, seja em silêncio, na leitura da Bíblia ou em conversas com irmãos na fé. Em um país onde a comunidade é essencial, quero compartilhar minha jornada com outros, encorajando-os a não desistir de seus sonhos. Quando enfrentar perdas ou tropeços, lembrarei que o Espírito Santo pode transformar cada revés em um degrau para o propósito de Deus. E, em um mundo de falsidades, buscarei viver com integridade, deixando o Espírito moldar meu caráter para refletir o amor e a graça de Cristo. Essa mensagem também me desafia a redefinir o que é vitória. No Brasil, somos bombardeados com ideias de sucesso ligadas à fama ou ao dinheiro. Mas primeiro, João 5:4 nos ensina que a verdadeira vitória é a fé que vence o mundo. Vou priorizar permanecer firme em Cristo, confiando que o Espírito Santo me levantará quando cair, me curará quando estiver quebrado e me dará nova vida quando me sentir esgotado. Essa fé ativa é o que me permitirá viver com propósito, impactando minha família, minha comunidade e até mesmo desconhecidos com o amor de Deus. Por fim, aprendi que não preciso temer o futuro, pois minha história está nas mãos do Deus vivo. No Brasil, onde a esperança é muitas vezes testada por desafios sociais e econômicos, essa certeza é um farol. Vou viver cada dia
confiando que o Espírito Santo está escrevendo um novo capítulo, transformando minhas dores em lições e meus sonhos em realidades para a glória de Deus. Essa mensagem não é apenas um conforto, é um chamado a viver com coragem, fé e entrega total. Chegamos ao fim desta reflexão, mas é apenas o começo de uma jornada mais profunda com o Deus vivo e seu Espírito Santo. Se esta mensagem tocou seu coração, se ela reacendeu sua esperança ou trouxe paz à sua alma, não guarde isso só para você. Curta este vídeo agora, compartilhe com seus amigos, familiares ou qualquer pessoa que precise ouvir que não é o fim. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma palavra de encorajamento que Deus tem para nós. Nos comentários, escreva amém ou compartilhe como o Espírito Santo falou com você hoje. Sua história pode inspirar outros. Juntos, vamos espalhar essa mensagem de fé e esperança para que mais pessoas descubram que suas vidas estão nas mãos do Deus que faz o impossível. Assista até o fim e junte-se a nós nessa missão de transformar corações.